Dá um exemplo do ciclo dual com propriedades constantes. Um ciclo de ar padrão frio dual tem uma taxa de compressão de 18 e uma razão de corte de 1,2. No início da compressão, P1 igual a 100 kPa e T1 igual a 300 Kelvin. A pressão aumenta 76% durante o processo de adição de calor a volume constante e a massa diária é de 1,5 grama. Considere que no início da compressão, o calor específico a volume constante vale 718 Joule por kJ, o calor específico a pressão constante vale 1005 Joule por kJ e a razão entre os calores específicos vale 1,4. A constante universal dos gases vale 8,314 e o mol do ar vale 28,97 kg por kmol. Determine, letra A, volume de ar no início do processo de compressão. B, o volume, a pressão e a temperatura após a compressão. C, a pressão e a temperatura após a adição de calor a volume constante. D, o volume, a pressão e a temperatura após a adição de calor em processo a pressão constante. E, volume, pressão e a temperatura após a expansão isotérmica. F, o trabalho de compressão em Joule. G, o calor adicionado ao ciclo em Joule. H, o trabalho de expansão em Joule. I, o calor rejeitado em Joule. J, a eficiência térmica do ciclo. K, a pressão média efetiva em kPa. Bom, tá aqui o esquema do ciclo dual, tá? A compressão isentrópica, de 1 para 2, de 2 para 3, adição de calor, tá? De 3 para 4, nós temos adição de calor e trabalho no processo a pressão constante. De 4 para 5, nós temos um trabalho de expansão também, só que um processo isentrópico. E de 5 para 1, rejeição de calor. Bom, aqui nós temos as relações para processos isentrópicos somente, tá? Essas relações podem ser usadas quando as propriedades forem consideradas constantes. Okay? Então, vamos começar com o item A. O volume de ar no início do processo de compressão em centímetro cúbico. A gente vai usar a equação dos gases ideais, moleza, né? Tudo na condição 1. E aí o volume vale 1.291 centímetros cúbicos. Okay? Só substituir os valores aí das variáveis, tranquilo. B, o volume, a pressão e a temperatura após a compressão. Tá? Bom, nós temos o volume V1, tá? Precisamos encontrar o volume V2, temos a taxa de compressão, ok? Substitui aí os valores, e o volume V2 vai dar 71,72 centímetros cúbicos. Usando a relação isentrópica entre a pressão e o volume, entre os pontos 1 e 2, essa relação aqui, ó, e V1 sobre V2 R é a taxa de compressão elevada a K, tá? Vai ficar P2 sobre 100 igual a 18 elevado a 1,4. Então, a pressão no ponto 2 vai ser 5.720 kPa. E aí a gente usa outra relação isentrópica, temperatura em função do volume, tá? V1 sobre V2 é o R, né? E aí, a gente substitui os valores, a temperatura T2 vai dar 953,3 Kelvin. Então, no final da compressão, o volume V2 vale 71,72 cm3, a pressão 5.720 kPa e a temperatura 953,3 Kelvin. Então, ó, letra C. A pressão e a temperatura após a adição de calor a volume constante. Então, ó, se a pressão aumenta 76%, então P3 é igual a 1,76 vezes P2. Temos a pressão P2, a pressão P3 vai ser igual a 10.067 kPa. E aí, no processo a volume constante, a gente pode usar essa relação aqui, ó. Temperatura sobre pressão é uma constante. Então, a temperatura T3 vai ser P3 sobre P2 vezes T2. Tá? Se a gente pegar essa pressão P3 e dividir pela P2, vai dar esse 1,76. Tá? Vezes o 953,3 vai dar 678 Kelvin. Bom, já que falamos de volume constante, P3 também vai valer 71,72 centímetros cúbicos.
Então temos aí todas as variáveis aí, as propriedades no ponto 3, beleza? Bom, letra D. Volume, a pressão e a temperatura após a adição de calor em um processo a pressão constante. Então, ó, temos que lembrar agora que V4 sobre V3 é o RC, essa razão de corte, né, igual tem lá no diesel, tá? A razão de corte vale 1,2, V4 sobre V3, que é 71,72, vai dar 86,06 centímetros cúbicos. Processo a pressão constante, então P4 vai ser igual a P3, que vai ser igual a 10.067 kPa. No processo a pressão constante, podemos usar essa relação aqui, ó, T4 sobre V4 é igual a T3 sobre V3. Lembrando que V4 dividido por V3 é a razão de corte. Tá? Então, temos a temperatura T3, a razão de corte 1,2, então temperatura T4 vai dar 2014 Kelvin. Então, temos aí o volume V4, 86,06 cm3, pressão P4, 10.067 kPa, e a temperatura T4, 2014 Kelvin. Muito bem. Letra E. O volume, a pressão e a temperatura após a expansão isentrópica. Lembrando que V5 é igual a V1, que é igual a 1.291 cm3, ok? E V5 sobre V4, tá? V5 já é lá no final, né, na hora que desceu a curva, V4 é no início da descida. É o R sobre a RC, ou seja, a taxa de compressão sobre a razão de corte. Tá? Como é um processo isentrópico, a gente usa essa relação de pressão com volume, sendo que V4 sobre V5 vai ser o inverso, né? RC sobre R elevado a K. Temos o P4, vamos encontrar o P5, que vai dar 227,2 kPa. E aí a gente faz um processo para volume constante, tá? Na rejeição de calor entre o ponto 1 e o ponto 5, que é mais fácil, né? Uma equação mais simples. Então, T5 sobre P5 é igual a T1 sobre P1. Então, a gente substitui os valores e a gente encontra a temperatura no ponto 5 que vale 681,6 Kelvin. Então, temos aí todas as propriedades, né? O volume após a expansão isentrópica 1.291 cm3, a pressão 227,2 kPa e a temperatura 681,6 Kelvin. A letra F, o trabalho... Bom, o mais difícil já foi, né? Que é calcular essas propriedades. Agora é só a aplicação de fórmula, né? Letra F, ó, trabalho de compressão. Tá? Trabalho de compressão. Seria a massa vezes a variação de energia interna. Mas, como a gente vai usar propriedades constantes, variação de energia interna é o CV vezes a diferença de temperatura. Tá? Vamos substituir os valores, então vai dar 703,6 joule. Tá? Calor adicionado ao ciclo, tá? Letra G, é o calor que entra, é o calor 2, 3 no processo a volume constante, mais o que 3, 4 no processo a pressão constante. A volume constante, a gente vai fazer a massa vezes a variação da energia interna, só que nessa forma aqui, CV vezes a diferença de temperatura. Tá? E a pressão constante usa o CP, tá? Isso aqui é a variação de entalpia, bom? O primeiro dá 780,5 e o segundo 506,5. Então, resultado final dá 1.287 joule, ok? Calor adicionado. Letra H. Trabalho de expansão em joule. Tá? Tem o trabalho a pressão constante, que é o trabalho de 3 para 4, e o trabalho de 4 para 5 é o trabalho isentrópico. Tá? É aquela mesma formulação que dá para fazer, né? Ou aquele rearranjo, né, das variáveis, a pressão vezes a diferença de volume no processo de pressão constante, que é igual a P4, V4 menos P3, V3, que dá para transformar nisso aqui, ó, usando o outro lado da equação dos gases ideais, que fica desse jeito aqui em função da temperatura. Tá? Senão aqui a gente tem que calcular o V3 a gente tem, né?
V1, V2, que é igual ao V2. Aí tem que calcular o V4. Mas não é difícil não, também é fácil, tá? Sabe? É só pegar o V3, o V4 é o V3 multiplicado pela razão de corte, que é 1,2. E o trabalho de 4 para 5, né, é o trabalho no processo processo entrópico, que vai ser a própria variação da energia interna. Ok? Então, o trabalho de 3 para 4, a gente substitui os valores aí, a 144,6 joules. E depois do processo isentrópico vai dar 1.435. E aí a gente soma os dois, tá? Dá 1.579,6 joules. Letra I. O calor rejeitado em joule. Tá? O calor que sai é o volume constante, variação da energia interna, tá? Que vai ser o CV vezes as diferenças de temperatura. Ok? Esse resultado dá 411 joules. Letra J. Eficiência térmica do ciclo. A eficiência térmica do ciclo é o trabalho do ciclo dividido pelo calor que entra. Tá? E o trabalho do ciclo é o trabalho de expansão menos o trabalho de compressão sobre o calor que entra. Que vai dar esse resultado aqui, né? Que vai dar essa diferença dividida por 1.287, que dá 0,6806 ou 68,06%. Em letra K, a pressão média efetiva em kPa é o trabalho do ciclo sobre a diferença de volume. Tá? O trabalho do ciclo é o trabalho de expansão menos o trabalho de compressão. Tá aqui, ó, deixei aqui, ó, desse jeito que eu já fiz direto, né? Não pus o trabalho de qualquer trabalho do ciclo. Vezes 10 elevado a menos 13 para transformar em kJ. E aqui o volume V1 V2, né, eles estão em centímetro cúbico, multiplica por 10 a menos 6 para transformar em metro cúbico, e esse resultado dá uma pressão média efetiva de 718,5 kPa. Beleza?